Bom dia, queridos! Espero que estejam bem pela graça de Jesus. Bom, no meu momento com Deus agora, no secreto, eu estava lendo o segundo capítulo do livro Desejado de Todas as Nações, que no caso é um dos livros que nós estamos usando como base neste estudo que estamos fazendo juntos, que é o Verbo se fez carne. E eu estou aqui convidando vocês para nós refletirmos, termos aí uma reflexão juntos aos pés de Jesus com base neste capítulo 2 do livro Desejado de Todas as Nações. Este capítulo 2 é um capítulo muito pequeno, mas tem grandes lições, grandes ensinamentos para nós individualmente, para as nossas famílias. Podemos ver, queridos, que como fala na palavra de Deus, quando Jesus veio nessa terra, o nosso Salvador, as pessoas não reconheceram. Elas não aceitaram a Cristo Jesus. Mas por que isso tudo aconteceu? Como que chegou num ponto onde o próprio povo, que era chamado povo de Deus, onde os próprios judeus, onde o próprio povo israelita esteve rejeitando o nosso Deus, esteve rejeitando o Salvador do mundo? Como que isso começou? Nós podemos ver, voltando lá na origem, que Jesus, ele chamou o povo israelita para ser um povo diferente dos outros povos da terra. Então as famílias israelitas foram chamadas a viver com base em princípios, foram chamadas a refletir, a revelar Deus aos outros homens, foram chamadas para elas serem um canal de bênçãos para as outras pessoas. Elas foram chamadas para elas levarem uma fonte de salvação para as outras famílias. Esse foi o chamado de Deus. Podemos até ver um pouco sobre isso com base no chamado que Jesus fez para Abraão, onde Jesus falou para Abraão em Gênesis capítulo 12, verso 2 e 3, que nos fala assim: abençoar-te-ei, e tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, este era o propósito de Deus para as famílias israelitas. Era que elas pudessem abençoar, levar a bênção de Deus para as outras famílias. Mas o que aconteceu? As famílias israelitas começaram a ver como mais importância, colocar como primordial em suas vidas as bênçãos, as esperanças, as glórias deste mundo. E dessa forma, elas começaram a deixar Deus de lado. Elas não deixaram de falar que era um povo de Deus, não deixaram de fazer os rituais que Deus havia colocado para elas fazerem, que no caso eram rituais que não podemos esquecer que eram rituais onde Deus estivera colocando para elas estarem mais intimamente perto de Deus. Mas elas estiveram colocando os rituais acima de Deus. E dessa forma, a cada dia que passava, elas estavam mais se afastando de Deus e elas estavam mais próximas do modelo que este mundo vem nos dando. Jesus havia prometido para elas que elas estariam recebendo as promessas de Deus. Deus havia prometido a elas que as bênçãos de Deus iria estar diante das suas famílias, diante dos seus lares. Mas isso tudo era por uma condição de obediência. E infelizmente era o que menos estava presente nas famílias israelitas. Elas começaram a desobedecer a Deus. Elas começaram a colocar coisas aparentes, coisas superficiais para mostrar que elas estavam com Deus. Mas lá no íntimo do seu coração, elas estavam em pecado, elas estavam longe de Deus. Elas estavam no secreto delas, onde ninguém via. Elas não estavam buscando a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente, de todo o entendimento. E dessa forma, Deus permitiu com que os israelitas, o povo israelita, pudesse viver em grande humilhação. Eles foram levados para a Babilônia, eles foram levados para terras pagãs, mas ao invés deles, ao serem levados para terras pagãs, e eles serem um reflexo de Cristo para essas terras pagãs, não, eles começaram a adorar os deuses pagãos. Eles começaram a fazer cultos para os deuses pagãos. E dessa forma, eles começaram a esquecer mais e mais de Deus. Mas o que aconteceu? Quando eles estavam em Babilônia, eles começaram a lembrar superficialmente de Deus. Eles começaram a ver que as suas
as suas bênçãos, as suas heranças, que as coisas que eles recebiam, que a prosperidade deles dependia da obediência a Deus, dependia deles buscarem a Deus. Mas ao invés deles terem um arrependimento profundo, ao invés deles terem um arrependimento verdadeiro, que o arrependimento verdadeiro é você deixar os seus pecados para trás, eles tiveram apenas um arrependimento superficial, onde eles não tiveram tristeza pelo pecado, mas eles tiveram tristeza pelas consequências que eles iriam passar. E dessa forma, eles começaram a buscar a Deus aparentemente para mostrar para as outras pessoas que eles estavam buscando a Deus, mas lá no íntimo da alma eles estavam somente esquecendo mais e mais de Deus. E dessa forma, eles apenas pegavam os rituais que Deus havia colocado diante deles para mostrar que eles estavam vivendo em santidade, mas na verdade, eles estavam buscando as bênçãos, mas eles não estavam buscando o Deus das bênçãos. Sabe, queridos, isso tudo é uma questão assim muito triste o que o povo israelita esteve passando. A ponto de quando Jesus chegou, a ponto de quando o Messias chegou nessa terra, o Salvador do mundo, eles esqueceram completamente de Deus. Eles rejeitaram a Deus, porque eles estavam tão focados nas glórias mundanas que eles não queriam libertação dos pecados, mas eles queriam a libertação dos romanos, a libertação do poder romano. Eles não queriam que as suas vidas fossem repletas do Deus da bênção, mas eles só queriam as bênçãos na vida deles. E dessa forma, eles rejeitaram a Deus, as profecias que Deus havia dado a eles. Interessante que fala aqui no capítulo 2 que eles haviam estudado sem uma visão espiritual, ou seja, eles estudavam somente as partes que eles queriam. As partes que falavam sobre a humilhação que Jesus iria passar nessa terra, as partes que falava sobre a humanidade de Jesus, que no caso até nós vimos no estudo anterior, eles pulavam essa parte, eles não estudavam essa parte, porque eles só queriam pensar que Jesus iria vir como um rei para salvá-los do poder romano. Sabe, queridos, pensando sobre isso tudo que veio mostrando aqui, no capítulo 2 do livro Desejado de Todas as Nações, eu faço a pergunta: será que essa história não está repetindo para a minha vida e para a sua vida? Será que essa história não está se repetindo para as nossas famílias? Será que nós não estamos colocando os rituais que Jesus nos deu, as liturgias, os costumes acima do Deus, do nosso Deus? Jesus, ele colocou coisas para nós chegarmos mais perto dele, mas não para tomar o lugar devido que Deus deve estar em nosso coração. Deus colocou, por exemplo, como a bênção de nós reunirmos com os nossos irmãos, a bênção de nós estarmos muitas vezes pregando o evangelho, fazendo missões, a bênção de nós estarmos fazendo culto familiar em nosso lar, buscando a Deus em nosso lar, para nós chegarmos mais perto de Deus. Mas isso não toma o lugar devido que Deus deve ter em nosso coração. Os costumes, liturgias, as coisas que Jesus colocou para nós, até as bênçãos, não pode tomar o lugar do Deus das bênçãos. As coisas que nós sabemos, as coisas que nós estamos estudando, não pode tomar lugar da experiência diária que nós temos que ter com Deus. O conhecimento não toma o lugar da experiência. E nós podemos ver aqui que Jesus, ele está chamando a nossa família para nós vivermos na prática o chamado que Jesus ele fez primeiramente para as famílias israelitas. Jesus está nos chamando para nós sermos uma fonte de salvação para as outras famílias dessa terra. Jesus está chamando para nós estarmos verdadeiramente revelando Jesus ao mundo. Jesus está chamando para que nós possamos verdadeiramente estar vivendo com base em propósito,
com base em princípios, que nós possamos viver com base na santificação, não somente no exterior como os judeus faziam, que eles pegavam as liturgias, os costumes para justificar que eles estavam vivendo em santidade. Não é isso, mas é para lá no ser, onde muitas vezes ninguém está vendo, nós estamos vivendo em santidade. Muitas vezes nem nós estamos reconhecendo que nós estamos vivendo em santidade, mas Deus, olhando para nós, Ele está vendo que nós estamos sendo aceitos no amado, porque Cristo está habitando em nós. Deus conosco está sendo a nossa vida diária. Estamos vivendo essa promessa diariamente. E assim nós viveremos a promessa que Jesus ele fez para Abraão, que fala: abençoar-te-ei e tu serás uma bênção. Queremos viver isso? Queremos que a nossa família seja uma bênção? Queremos que a nossa família seja abençoada? E fala mais: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É isso que Jesus está nos chamando. Jesus, ele não quer que nós possamos passar pelas mesmas coisas que o povo israelita passou. Por essa humilhação toda. Jesus, ele não quer que as outras famílias que não conhecem a Deus possam olhar para nós e pensar: nossa, que povo triste é aquele. Nossa, olha só o que esse povo está passando. Jesus, ele não quer fazer isso. Mas, para nós vivermos sob as promessas de Deus, é preciso uma condição. E essa condição é a obediência. Essa condição é nós estarmos literalmente vivendo em todos os sentidos, obedecendo a Deus de todo o nosso coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E o que é fazer isso? Quando nós estamos fazendo pesquisas, será que essa pesquisa é para glorificar a Deus? Ao nós estarmos lendo um livro, será que esse livro é para glorificar a Deus? O alimento que nós estamos comendo, será que esse alimento é para glorificar a Deus? Será que quando tudo que nós estamos fazendo é para chamar Jesus perto de nós? Ao nós entrarmos em tal lugar, será que Ele está entrando junto conosco? Será que aquilo que nós estamos fazendo, Jesus faria conosco? Será que ao a gente preparar um alimento, Ele estaria preparando aquele alimento conosco, sentando na mesa conosco, com a nossa família e comendo juntamente com a nossa família aquele alimento? Tudo que nós devemos fazer deve ser para a glória de Deus. O tempo está curto, queridos. Diante desse capítulo, eu estive pensando seriamente. Jesus, Ele quer verdadeiramente que nós possamos estar sendo um reflexo de Cristo neste mundo. Nós não temos muito tempo. A seara está madura. Outras famílias que não conhecem a Deus estão sedentas para ver Jesus na minha vida e na sua vida, na nossa família. Mas para isso nós precisamos, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, buscar a Deus. Com todo o nosso coração, com toda a nossa mente. Não é somente uma parte dela, é toda ela. Será que nós estamos colocando pelo menos 1% de algo que não seja de Deus em nossa mente? E assim a nossa mente não está sendo toda de Deus? Nós precisamos entender, queridos, a preciosidade do que Jesus ele quer fazer com as nossas famílias. Mas antes dele derramar bênçãos em nossas vidas, ele quer que nós possamos buscar o Deus das bênçãos, para que assim ele possa nos justificar e nos santificar diante da sua palavra criativa, que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, que mantém o sol e a lua. Ele quer criar em mim e você a sua imagem, a imagem de Cristo Jesus. Mas não somente por um dia, por 2 dias, por uma semana, mas Ele quer nos manter nisso, para que por toda a eternidade possamos ser um reflexo do caráter de Cristo Jesus e das misericórdias dele em nossas vidas. Ele quer que nós possamos diariamente sermos moldados diante da tua palavra, porque a obra de Deus é moldar, é criar em nós algo que nós não temos e algo que nós não somos. Muitas vezes nós não temos a imagem de Deus. Muitas vezes nós não somos obedientes e não somos famílias que vivem essa promessa que Jesus falou. Mas esse é o chamado que Jesus está fazendo a nós. É o chamado que Jesus está fazendo a mim e a você, a minha família e a sua família. A nossa missão não é a gente ficar tentando, combatendo com a nossa carne, com o nosso pecado, com as nossas próprias vontades que não agradam a Deus e falando, eu não quero mais fazer isso. A nossa parte não é a gente ficar combatendo. A nossa parte é a gente aceitar
a vitória que já foi ganha para mim e para você. Isso é ter a fé de Jesus. Isso é ter a fé para acreditar que o mesmo poder que foi colocado diante de Jesus quando ele esteve nessa terra, também pode ser colocado diante de nós, porque é o poder que nos dá, é o poder para nós vencermos todas as tentações. Porque se Jesus, ele tivesse uma coisa sequer que nós não temos, um poder um pouco a mais que nós não temos, se Jesus, ele tivesse algo que nós não temos, seria um meio suficiente para o inimigo de Deus falar que ele não pode ser o nosso Salvador. E para ele falar, você não pode comprar ele das minhas mãos. A humanidade faz parte de mim. Eles agora são escravos do inimigo de Deus. Isso é muito sério, queridos. Precisamos ou aceitar, ter a fé de Jesus para aceitar o seu poder, para que essa promessa seja feita em nossas vidas, para a gente viver exatamente as promessas que eram colocadas diante do povo israelita, ou então nós vamos estar na mesma situação deles, onde a oportunidade deles foi passada para outras pessoas. Queremos que a nossa oportunidade seja passada para outros? Queremos que Jesus venha olhar para nós e venha falar, não vos conheço? Ou nós queremos ser aceitos no amado? A escolha é nossa. E se nós não temos fé suficiente para acreditar que este poder de Jesus pode formar em nós a sua imagem e pode formar em nós para nós vivermos essa promessa que nós vimos aqui no capítulo 2 do livro Desejado de Todas as Nações, então digo a cada um de nós que nós não temos fé o suficiente para nós entrarmos no reino dos céus. Então é isso, queridos. Espero que essa mensagem tenha sido uma bênção para cada um de nós. E Jesus, ele precisa de famílias ousadas, que estão dispostas a ir na contramão deste mundo. Famílias que não estão preocupadas com as glórias terrenas. Famílias que vivem não somente no visível, em estarmos trabalhando para Deus, estarmos indo na igreja, que tudo isso é importante, mas isso não é o suficiente. Jesus está chamando famílias que vivem no invisível, famílias que vivam no secreto, famílias que vivam não somente trabalhando para Deus, mas vivam em Cristo Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória. Que Jesus esteja com você e comigo e que Jesus possa nos levar a cada dia para uma experiência mais íntima com Ele, uma experiência em uma vida de santidade. Que Cristo esteja conosco.